O sono e os sonhos. O que a doutrina nos ensina? Quando falamos a respeito deste assunto, muitos procuram neste tema, principalmente, apenas compreender o significado dos sonhos e sua relação com o sono que temos todas as noites. Será que este significado é o que realmente importa? Vamos entender pela visão da doutrina espírita alguns pontos importantes que fazem parte deste assunto, para ajudar-nos a compreender melhor o que devemos nos preocupar. O espírito encarnado aspira incansavelmente à libertação do seu envoltório corporal. Então, Deus criou um mecanismo para que, mesmo na carne, pudéssemos apreciar uma certa liberdade que tínhamos antes de vir reencarnar. Durante o sono, os laços que unem o espírito ao corpo se relaxam, e o corpo não necessita do espírito. Mas não se preocupe, existe uma ligação que mantém o espírito atrelado ao corpo. Então, não existe a possibilidade de um outro espírito tomar o nosso corpo. Sei que algumas pessoas certamente pensam nisso. Enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que quando estamos acordados. Tem conhecimento do passado e algumas vezes previsão do futuro. Quando dissemos, tive um sonho bizarro esta noite, é frequentemente uma lembrança dos lugares e das coisas que vimos, ou que veremos em uma outra existência ou em um outro momento. É interessante pensar que até hoje a ciência sabe tão pouco sobre um fenômeno tão simples como este da vida, e jura compreender grande parte deste e de muitos outros fenômenos ao ponto de acreditar não existir nenhum ser superior que rege todo o universo. Podemos entender este fenômeno como o sonho liberta em parte a alma do corpo. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra depois da morte. Ou seja, morremos todos os dias ao dormir. E que lição devemos tirar disso? De que não devemos temer a morte. Quando os espíritos se desligam da matéria pelo sono, tendo ele uma certa elevação, se reúne com outros espíritos superiores a ele. Viajam, conversam e se instruem. Também trabalham em obras que encontram prontas ao desencarnarem. Todavia, a maioria dos homens, pela incerteza que acreditais, ao descansarem o corpo, vão até para outros mundos inferiores à Terra, onde antigas afeições os chamam, à procura de prazeres mais sórdidos e mais nocivos que aqueles que encontram em seus meios, influenciando até na empatia e antipatia que têm com pessoas que conhecem ou até mesmo que não conhecem, pois podem tê-los conhecido nestas andanças. Enfim, o sono influi mais do que pensamos em nossa vida. Através do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo espiritual. É isso que faz com que os espíritos superiores consintam em encarnarem entre nós. Deus quis que durante o seu contato com o vício, eles possam ir se renovar nas fontes do bem, para não falirem, pois eles que vêm instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu até seus amigos do céu. É o intervalo depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação final que deve devolvê-los ao seu verdadeiro meio. Os sonhos são o produto da emancipação da alma ao entrarmos no mundo espiritual por meio do sono. Daí, uma espécie de clarividência indefinida, que se estende a lugares distantes ou que jamais se viu,
assim como uma lembrança que traz à memória os acontecimentos ocorridos na existência presente ou nas existências anteriores. As incoerências ocorrem pelas lacunas que produz a lembrança incompleta do que apareceu em sonho. Não lembramos totalmente, pois como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não a recebeu pelos órgãos do corpo. Quando nos referimos aos sonhos, devemos levar em consideração também que durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria, mantendo parte de suas ideias terrenas. Disso resulta que as preocupações da vida terrena podem influenciar no que se vê, quando se está muito preocupado com uma coisa. Algumas coisas interessantes também ocorrem quando estamos dormindo ou sonolento. Ideias que parecem boas, mas que mesmo nos esforçando, não conseguimos lembrar. Elas são resultado da liberdade do espírito, que por estar liberto, possui mais faculdades naquele momento, e por sua vez, também recebem conselhos de outros espíritos. No entanto, essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corporal, e mesmo o corpo esquecendo, o espírito se lembra dela no instante necessário, como uma inspiração do momento. A fadiga também pode ser experimentada pelo corpo durante o repouso, pois o espírito reage sobre o corpo, provocando agitação a ele. Uma outra experiência que pode ocorrer é a visita de pessoas encarnadas no mundo espiritual, podendo se reunir e conversar. Algumas vezes pode até ser pessoas que não é de seu convívio atual, que acredita nem conhecer, até mesmo de outros países. Laços de amizade, sejam eles antigos ou novos, são mantidos e se reúnem para aprender em conjunto, permitindo muitas vezes ao despertar com uma intuição de ideias que adquirem nessas conversas, ignorando suas fontes. Precisamos tomar cuidado para atribuir significado aos sonhos, pois eles são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito nesta vida, mas que muitas vezes não têm relação com o que se passa na vida corporal. Algumas vezes é uma lembrança e outras podem ser um pressentimento do futuro, se Deus permitir, ou a visão do que se passa neste momento em outro lugar, para onde a alma se transporta. O que precisamos entender sobre este tipo de fenômeno é que, se procurarmos elevar nossa vibração antes do repouso, buscando andar no caminho do bem nas nossas escolhas do dia a dia, certamente receberemos bons conselhos e conseguiremos nos manter mais firmes e perseverantes ao chamado da luz, até que, enfim, chegue o momento de voltarmos à nossa vida espiritual.